tarde a todos, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um evento online do Fonte Agro, a primeira plataforma especializada em eventos e treinamentos para o agronegócio. Hoje nós temos um tema que é fundamental para o futuro, não apenas da produção de alimentos, mas, quem sabe, não dizer também, fundamental para o futuro da humanidade. Estamos falando da saúde no solo, algo que deve ser prioridade para o produtor brasileiro, em busca de melhores produtividades, mas também é uma prioridade por quê? Porque ele, dessa forma, está ajudando a preservar o meio ambiente e dar longevidade a esse importante recurso natural, que é o nosso solo. Então, esse é o tema de hoje. E eu quero começar falando para vocês quem serão os nossos convidados neste evento. Estaremos conversando com o engenheiro agrônomo Celito Eduardo Breda, que é pesquisador, que vem se destacando no trabalho que realizou nesta área de saúde do solo lá no oeste da Bahia. Também não poderia deixar de faltar, quando o tema é solo, o professor Afonso Peste, ele que é um super especialista nessa questão, é pesquisador do IACE, o Instituto Agronômico, ligado à Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. E também teremos como convidado hoje Ricardo Halles, consultor agronômico com ampla experiência na área acadêmica. Ele tem mestrado e doutorado na área de interação solo, máquina e planta e está assessorando atualmente a Federação Brasileira do Sistema de Plantio Direto. Perguntas para os nossos convidados, você sabe, pode mandar pelo nosso canal do YouTube aqui do Fonte Agro. Nós teremos o maior prazer de depois responder para vocês ao final do evento, mandaremos respostas por e-mail também. Nos siga aí nas principais redes sociais, tá certo? Bom, e antes de chamar o primeiro palestrante, vamos agradecer aos nossos apoiadores. Começo pelo Instituto Ânima, que é uma organização sem fins lucrativos criada em 2005 pelo grupo Ânima Educação. Tem como objetivo estimular, fomentar e coordenar projetos de inovação, pesquisa, consultoria e incentivo a iniciativas socioculturais. Todos os projetos ligados à educação e ao mundo corporativo com atuação nacional e internacional. A gente agradece também o apoio da Spark Inteligência Estratégica, considerada a principal empresa na área de estudos de mercado para o segmento do agronegócio. Tá certo, então vamos começar chamando o nosso primeiro convidado, ele que é um grande especialista nesse tema saúde do solo, É engenheiro agrônomo, especialista em gestão agroambiental. Estamos falando do professor Afonso Peste, pesquisador do IACE, Instituto Agronômico, ligado à Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. Professor Afonso, uma boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Alessandra. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá discutir sobre saúde do solo. Com certeza. Por que é tão importante, Parece algo que não influencia só aí na situação de quem está no campo, Influencia na vida de todos nós consumidores de alimentos, Eu diria isso, Queria que o senhor, só antes de começar a sua palestra, nos dissesse por que é tão importante discutir saúde no solo. Sandra, a saúde do solo, ela também traduz muito bem a condição de saúde do ser humano, porque a gente depende do solo para sobreviver e para ter saúde. Como nós substituímos as paisagens naturais por paisagens cultivadas, a gente criou um momento de instabilidade nas áreas agrícolas. E com o uso da tecnologia e com os impactos ambientais naturais, isso foi fazendo com que a gente levasse uma certa instabilidade dentro dos ambientes. E isso faz com que a gente também fique um pouco mais vulnerável às dificuldades que se tem em termos naturais, pragas e doenças, endemias, e, principalmente, a qualidade nutricional dos alimentos. Com certeza. Então, estamos ansiosos aí para ouvir os seus recados sobre o tema. Então, vamos lá. Bom, quando a gente vai falar sobre saúde do solo, algumas considerações básicas de manejo são fundamentais. Bom, eu trabalho no Centro de Engenharia de Automação do Instituto Agronômico e fica em Jundiaí. Esse centro é um centro que cuida da pesquisa de engenharia, que cuida principalmente focada em eficiência de sistemas produtivos, e a minha área de trabalho é a eficiência de sistemas ambientais, dentro da agricultura. Bom,
Quais são os conceitos introdutórios quando a gente for trabalhar, quando for trabalhar com saúde? O que é importante? Quais são conceitos importantes que a gente tem que discutir? O primeiro conceito está ligado com o chamada biocenose, que é uma associação equilibrada de animais e vegetais no solo, ou seja, a comunidade viva. Então, esse é um ponto que a gente tem que entender. Tudo que for vida do solo, a comunidade viva do solo, é chamada biocenose. Outro ponto, essa comunidade, ela trabalha o solo, ela vai construir como se o ser humano constrói cidades, né? E essa construção, a intervenção da comunidade viva no solo é chamada biótopo. E esses dois fatores, eles são muito importantes, ou seja, a casa e a vida. E outro terceiro conceito introdutório muito importante é o chamado microbioma do solo, que é a soma de todos os micro-organismos e os respectivos biótopos, né? Então, esse é um ponto crucial de saúde, porque o microbioma é o que compõe o que a gente chama o sistema imunológico do solo, que impacta a saúde das plantas. Então, ponto importante, biocenose, biótopo e microbioma. Esses três conceitos são fundamentais para a gente entender como é que se dá a saúde do solo. Quando equilibrado, né, o microbioma, ele é o chamado assim, o principal agente imunomodulador do solo, ou seja, quando é que o solo leva saúde para as plantas. E ele é responsável pela, além da capacidade de resistência das plantas às pragas e doenças, ele também é muito importante na parte da alimentação das plantas e dos seres vivos. Então, isso faz com que as plantas criem uma resistência. Então, o equilíbrio funcional da biocenose e do biótopo é o fator preponderante para podermos denominar a saúde do solo. Então, esses pontos, o agricultor e os técnicos, que eles têm que estar atentos, porque o equilíbrio funcional da biocenose e do biótopo vai trazer o que a gente chama de saúde do solo. A saúde ela é definida como um estado de completo bem-estar físico, mental e social pela OMS. E isso também a gente vai levar esse conceito, né, para a saúde agroecossistêmica. Ou seja, dentro do agroecossistema, quando a gente fala agroecossistema, a gente está falando de um ecossistema com atividade agrícola inserida nele, né? E essa saúde, a gente tem que entender também que não significa apenas a ausência de doença ou enfermidade, mas sim a gente entender uma consequência entre conexão de ocupação e uso do ecossistema. Esses são pontos fundamentais dentro do entendimento, né, de saúde do solo, ou seja, as consequências. Sim, professor, e como é que a gente está hoje, hein? Qual é a realidade hoje, né? A impressão que se tem é que a questão da erosão é muito séria, né? É cada vez mais séria aí entre quando a gente fala na situação do Brasil, por exemplo, né? Então, você acertou assim, na mosca, né, Alessandra? Porque esse é um problema que vai trazer, assim, assim, o que a gente chama assim, a preocupação na realidade dos fatos da agricultura brasileira e da forma que a gente vem trabalhando um modelo de agricultura, né? Que é assim, primeiro é esse ponto que você levanta aí, né? A passividade da agricultura diante da erosão. Principalmente isso se dá nos territórios, né? Os territórios municipais, a gente fala assim que o município degrada seu território no atacado e faz gestão no varejo. Então, nós temos problemas crônicos de ocupação das terras a qualquer custo. Isso vai criando muitos problemas para os rios, muitos problemas para o solo, pelo modelo de agricultura que a gente trouxe, né, dos trópicos, dos ambientes temperados, principalmente de uso de mobilização e exposição de solo. Isso faz com que a gente seja passivo. O processo erosivo para o agricultor, às vezes, acontece o seguinte: ele não interfere na produção. Olha que coisa doida. Então, porque tem um processo erosivo, o agricultor vai lá e gradeia em cima, tira o suco de erosão e planta de novo e produz, né? Então, só que isso vai acumulando, vai fazendo um cumulativo,
no solo, do impacto, e vai tirando que o caboclo chama assim, a força da terra, as terras vão ficando fracas, né? Bom, e outro ponto crucial aí é a exposição contínua do solo à radiação solar e às chuvas. São as chuvas torrenciais, que são duas dádivas do solo. Mas se a gente não souber trabalhar com isso, a gente leva o aumento de temperatura leva à perda de biodiversidade e as chuvas torrenciais elas promovem a degradação. Os aumentos de temperatura interferem na biocenose e a chuva torrencial no biótopo, ou seja, destrói a casa, né? Bom, e outro ponto crucial dentro desse contexto é a exigência que a agricultura moderna, as máquinas principalmente, têm em simplificar o sistema. Ou seja, todas as vezes que a gente simplifica, a gente promove uma redução acelerada da biodiversidade. Isso vai fazendo com que aquele equilíbrio que nós falamos no início comece a ficar abalado. E agora nós estamos com uma preocupação imensa, né? Que é a cada vez mais essa acentuada vulnerabilidade dos ambientes produtivos às mudanças climáticas, ou seja, principalmente a 3 fatores climáticos importantes. As chuvas prolongadas, chuvas torrenciais prolongadas, né? As secas prolongadas e a variabilidade climática, sendo que a previsibilidade fica comprometida. Então, isso vai mexendo muito com a forma de fazer agricultura nos trópicos. Bom, quais são os elementos norteadores da saúde do solo em ambientes tropicais? Então, o primeiro ponto, como eu já coloquei, chuvas torrenciais e sol intenso, elas levam o que a gente chama assim, a estabilidade hidrológica e térmica. É muito importante entender que as áreas agrícolas elas precisam ter estabilidade hidrológica e estabilidade térmica, ou seja, o comportamento da chuva quando chega no solo, a interceptação, a infiltração, o armazenamento, o caminhamento da água, né, o ar do solo e os picos de temperatura, ou seja, as plantas precisam de ter uma certa estabilidade térmica, né, não pode variar, subir demais ou descer demais, né, que isso cria problemas nas comunidades. A atividade biológica diversificada ela é muito dependente do acúmulo de carbono no solo. Então, o que eu estou querendo dizer para os senhores? Que nós precisamos ter o solo coberto sempre com fotossíntese, muita fotossíntese. Então, cobertura verde e cobertura morta. A cobertura morta incorpora o carbono já adicionado no vegetal e a fotossíntese sintetiza carbono, né? Sequestra carbono. Então, isso é muito importante. O carbono funciona como uma bomba biológica, é a fonte de energia, a energia do solo para a atividade biológica. E o processo de agregação, que é ecossistêmico, mas na agricultura ele passa a ter uma forte ameaça da desagregação em função das chuvas, principalmente chuvas e expansão e contração em função do sol intenso. Tudo isso associado ao que a gente chama de externalidades tecnológicas. Então, para ter uma máquina para colher bem, nós precisamos não ter muito mato, nós não podemos ter muita biodiversidade. Para a gente controlar uma praga, às vezes nós temos que matar tudo, matamos os inimigos naturais, né? Então, essas externalidades tecnológicas, elas são norteadores da saúde e do entendimento do manejo. Então, quais são as condições para se ter saúde do solo? Primeiro, a gente tem que entender que a saúde ela é um fruto do entendimento espacial e temporal do manejo. Ou seja, nas propriedades agrícolas, às vezes nós temos 2 ou 3 ou 4 ambientes produtivos. Nós não temos só uma propriedade agrícola, não pode ser manejada a partir de hectare alqueire. Né? A medida hectare alqueire é uma medida administrativa, a medida de manejo é uma medida de ambientes. Né? No Cerrado, por exemplo, nós temos propriedades agrícolas com 3, 4, 5, 6 ambientes produtivos. Tem Cerradão, Campo Limpo, Canto 1, tudo dentro de uma propriedade de 1.000, 2.000 hectares, né? Então, essas conexões da agricultura com o ecossistema é muito importante. Então, nós podemos produzir soja em grandes áreas, mas qual o manejo para cada ambiente de produção? As condições de interação da biocenose e os biótopos influenciando na resiliência e no efeito supressivo. 2 conceitos importantes. Resiliência está ligado com a resistência do solo, as mudanças, a forma que o agroecossistema promove, sai de soja
para milho, sai de milho para algodão, sai de algodão para trigo, né? Vai mudando a relação da estabilidade, e o efeito supressivo está ligado com o equilíbrio da biodiversidade, não deixando as populações de seres vivos se expressassem de forma que ela leve a um dano econômico, né, importante. Sim. Bom, eu ia lhe perguntar justamente, professor, sobre que recados, né, que conselhos aí o senhor daria em termos de manejo, em termos de atitude que o produtor rural poderia tomar, né? Dado ele sabe lá, ele mesmo sabe o quanto ele perde com o problema da saúde no solo, ele está vendo aí na sua apresentação o quanto é complexo essa questão, né? E qual é a parte aí de quem está no campo, que manejo adotar para tentar minimizar o problema? Então, isso está muito ligado ao que a gente chama assim, de gerenciamento da saúde. Quando a gente fala gerenciamento, né, o diferenciamento é diferente da administração de uma propriedade agrícola. Administrar uma propriedade agrícola está ligado com a parte burocrática, com planejamento, com compra, venda. O gerenciamento está ligado com recursos, o entendimento de aplicação de recursos, pegar recursos humanos, recursos financeiros, recursos ambientais, recursos tecnológicos, transformar em milho, transformar em soja, transformar em solo produtivo. Não é possível você produzir soja em ambientes degradados. Não pode produzir milho em ambientes degradados. Carne, leite, pasto degradado. Então, isso é a arte do gerenciar a atividade. E o primeiro ponto importante do gerenciamento é manter a capacidade de regulação, que a gente chama. A capacidade de regulação é o equilíbrio que, por exemplo, nós temos no nosso corpo, que chama homeostase, ou seja, por que a sua temperatura ela se mantém a 34 e 36 graus? Porque todos os seus órgãos, todos os seus sistemas que funcionam dentro do seu corpo, eles estão equilibrados, então mantém uma temperatura ideal. O solo é a mesma coisa, a propriedade agrícola, ela não pode ter um pedaço que está em erosão, um pedaço degradado, outro, um lugar que tem mais praga, outro menos. Então tem que entender essa capacidade de regular as coisas dentro da propriedade dos diferentes ambientes. Outro ponto importante é cuidar da vida vegetal e animal. Então, a biodiversidade tem que aumentar ao longo dos anos. Nós no início da agricultura, nós tínhamos que domar a natureza. Agora, nós temos que trazer a natureza mais próxima da gente. Então, o agricultor precisa ter mais vida continuamente produzindo ambiente. A gente chama assim, ambientes biodiversos, construindo ambientes diversos para facilitar todo o processo de saúde. O outro é ativar a ciclagem de nutrientes, isso se dá principalmente com rotação de culturas, a importante ciclagem está ligada com a planta pegando o nutriente, trazendo para dentro dela, para dentro da folha, e voltar no processo de ciclagem, a palha, né, a vida ali ciclando. Isso é outro ponto importante. Outro fator extremamente importante é manter ou promover a infiltração e o chamado tamponamento. A infiltração está ligada porque é a água que leva a vida no perfil do solo. Então, ela não pode ficar estagnada, ela não pode ficar parada. Então, precisa melhorar a infiltração. Então, se hoje nós temos uma infiltração X no solo, amanhã nós temos que ter uma infiltração X mais 1. Então, todo o manejo vai melhorando continuamente a capacidade de filtração, consequentemente formando perfil. E o tamponamento está ligado com o equilíbrio químico. Então, fazer com que tudo que entra para o solo, ele se equilibra. Então, se a gente coloca, por exemplo, um fertilizante ácido, como é o superfosfato simples, ou como é o cloreto de potássio, que é um sal, o próprio solo equilibra. Então, você joga, num momento, um ácido, a reação do solo faz com que ele volte a um pH igual, se mantém, isso é chamado tamponamento. E depois, o último fator importante é proteger a estabilidade física de suporte, que principalmente é a cobertura de solo, ou seja, o manejo da cobertura de solo, a capacidade que a agricultura tem de manter o seu solo coberto. Hoje, um grande indicador de saúde do solo é quantos dias a sua propriedade ficou coberta durante o ano. Né? Quantos dias aí, perguntar, Alessandra, na sua propriedade, quantos dias ficou coberta? Né? Ou seja, aí, ou cobertura verde ou cobertura morta, mas fato é que nós precisamos ter 366 dias do ano coberto nos trópicos. Não se consegue muito bem isso, mas a arte de fazer uma agricultura com saúde é manter o máximo possível coberto.
Então, esses pontos são fundamentais. E aí eles vão trazer o que a gente chama de indicadores de saúde do solo. Os indicadores físicos estão ligados com a resistência do solo à penetração, a penetrometria, lá que fazer. Então, precisa rapidamente ele penetrar quando você enfia uma vareta, quando você enfia um penetrômetro ou faz o que é chamada análise da resistência do solo à penetração, é muito importante ela estar abaixo de 20 quilogramas força para trabalhar. Os agricultores sabem o que eu estou falando. A quantidade de finos é a quantidade de pó, a poeira. Quanto menos poeira tiver dentro da sua propriedade, melhor, mais saúde tem. Então, ou seja, poeira não existe na natureza. Quanto mais pó tiver, mais problema de saúde vai ter, até para a gente, né? E a cor do solo, quanto mais ela tende a uma cor mais cinza, mais escurecida, mais ao lado da matéria orgânica, significa que a gente tem mais equilíbrio dentro do complexo areia, silt, argila e humus e matéria orgânica. Os indicadores químicos, eles são muito importantes na variabilidade de equilíbrio da CTC, ou seja, você vai andando dentro, fazendo as amostras de solo dentro da sua propriedade e manter um padrão de CTC em todas as áreas, né? E também o uso de agrotóxicos. Se você começa a variar muito, ou a cada ano aumenta o consumo de agrotóxicos, significa que você está desequilibrando muito. Então, todas as vezes que você aumentar o consumo de agrotóxicos, seja inseticida, fungicida ou herbicida, significa que nós temos mais problema de saúde. É a mesma coisa com nós. Se a gente tiver de ficar tomando muito remédio, significa que a tua saúde não está boa. Então, tem que ter esse entendimento. No futuro, eu tenho que usar muito menos agrotóxicos do que eu uso hoje. E os indicadores biológicos, o principal deles é o enraizamento. Então, se hoje eu tenho um enraizamento de 30 centímetros na camada superficial, amanhã tem que estar 40, tem que 50, e melhorar. A nodulação, que é a expressão de uma relação entre a planta e micro-organismos, expressa isso, é muito importante, principalmente na fixação de nitrogênio. A resiliência, como eu já falei, é a supressividade, ou seja, a resistência do solo a receber os impactos, recebe uma chuva, passa por um período de veranico, né? E a supressividade é aquele equilíbrio. Todo produto que se aplica funciona bem para caramba, é porque a natureza está ajudando no controle. E os efeitos tecnológicos, principalmente os efeitos negativos das práticas tradicionais. Toda vez que você preparar o solo de erosão, tem alguma coisa errada. Se você trafega e dá compactação, está fazendo alguma coisa errada. Então, esses são indicadores importantes de saúde do solo. Bom, como é que nós vamos lá para as considerações finais? A primeira coisa importante é que o manejo preventivo da saúde do solo não permite expor os limites ambientais das áreas agrícolas. O que significa isso? Não podemos expor um solo até o problema da chuva, deixar o solo exposto até que a chuva chegue pesada. Nós não podemos fazer um preparo de solo, deixar o sol esturricar o torrão, matar as plantas todas. Então, isso é o entendimento. Nós não podemos deixar as pragas chegarem num nível tal que nós precisamos aplicar várias vezes o veneno. Então, precisa ter um NIP, um manejo integrado de praga, um manejo ecológico, né? E outro ponto importante é os termos de ATER, assistência técnica e extensão rural, que a gente fala hoje que é muito importante a assistência e extensão, entender o que a gente chama o redesenho de ocupação e uso, porque o solo, a propriedade agrícola funciona como se fosse uma casa antiga, né? Uma casona velha. Para você mudar para ela, a sua esposa vai querer que você reforme a casa, que você deixe a casa em condição da gente ocupar. Então, as fazendas nossas, propriedades, têm mais de 50, o estado de São Paulo tem mais de 300 anos de ocupação e uso da mesma forma. Então, a assistência técnica precisa ter esse entendimento, que a gente chama de um redesenho, a partir da experiência prática do agricultor, da discussão. Tem que reformar a casa a partir do dono dela, da forma que ele quer reformar, do jeito que ele quer, mas precisa reformar. Então, e a gente chama, assim, a busca dos cuidados integrais dos ecossistemas. E a mesma coisa como os cuidados integrais da saúde, que nós sabemos. Então, você precisa fazer exercício, você não pode comer muito, não pode ficar muito gordo, feio, barbudo, que tem problemas. Então, precisa ter cuidados integrais
ecossistemas, e isso vai levar a gente a ter uma saúde do solo e se preparar para altas produtividades. Bom, eu quero agradecer a atenção de vocês e desejar saúde e felicidade a todos. Muito obrigado. Muito bom, professor, muito bom, né? Então, assim, é o redesenho, não só da propriedade, mas o redesenho da visão que cada um tem, né, também de como faz a gestão ambiental, né? Aquilo que o senhor, eu achei bem interessante que o senhor falou da questão do varejo e do atacado aí, né? Que Então, esse é um ponto importante, Sandra, porque a gente fala assim que o Brasil tem uma agricultura pujante, mas eu falo assim que é muito amargo eu falar isso, mas eu acho que nós temos um déficit enorme de propriedades conservacionistas, de propriedades que cuidam do solo, né? Cuidam da saúde. E esse evento nosso é justamente para chamar essa atenção da importância que hoje tem, né? Do cuidado que a gente tem da terra e da nossa riqueza, que é o solo, né? E das unidades produtivas. e depois não adianta se queixar, né? Que a produtividade está caindo, que a seca acabou com a produção, né? É um conjunto aí bem complexo, É, onde o próprio produtor tem um papel importante, né? o maior problema disso tudo se dá na renda, né? Não adianta a gente ter altas produtividades e comprometer a renda. Então, quando a gente tem que ter muito aporte tecnológico, tratar demais a saúde, o custo é alto, né? Então, esse Sim. custo faz com que o agricultor perca renda, e isso faz também que a gente não seja tão competitivo quanto deve ser. Por isso que a gente tem muitos agricultores excluídos, assim, pelo quebrou, né? Que o agricultor se Uhum. fala, quebraram, quebra porque não tem esse entendimento de que tem que manter um equilíbrio e a gente fala solos saudáveis são solos rentáveis, não são solos produtivos, eles são muito rentáveis. Muito bom, muito bom. Excelente, muito obrigada então pela sua participação e fique ligado aí, porque ainda hoje, neste evento, a gente tem mais contribuições aí, especialistas, gente que está no campo, para falar um pouco sobre o tema saúde do solo, combinado? Muito obrigado, sucesso a todos. Felicidade. Boa tarde. Continue ligado em mais um evento Fonte Agro. Nosso assunto hoje é saúde no solo. Estamos recebendo convidados super especiais. Agora é hora de conversar com o engenheiro agrônomo Celito Eduardo Breda. Ele é formado pela UPF de Passo Fundo, trabalha como consultor agronômico no oeste da Bahia desde 1992, também se dedica a pesquisas agrícolas desde 2005, é sócio proprietário da Círculo Verde Assessoria Agronômica e Pesquisa, também sócio proprietário da CPM Agrícola desde 2000, né, com a produção tanto na Bahia quanto no Piauí. E o Celito Breda também faz parte da diretoria da ABAPA, Associação Baiana dos Produtores de Algodão, e também membro do GTMR, Grupo Técnico de Manejo de Resistência do Ministério da Agricultura. Vamos recebê-lo? Seu Celito, muito bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui no Fonte Agro. Uma boa tarde. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Para mim é um grande prazer estar com vocês, com os colegas que estarão aqui junto com a gente nesse debate, nessa apresentação, nessa troca de experiências. Eu sou mais baiano do que gaúcho, porque já estou há 33 anos aqui, então me considero hoje mais baiano. Agradeço muito aos baianos por me receberem todos os sulistas e outras regiões do Brasil. O pessoal daqui é muito hospitaleiro. Eu vim de Jacutinga, norte do Rio Grande do Sul. Eu faço questão de falar isso porque poucos conhecem, ouviram falar de Jacutinga, Rio Grande do Sul. É a capital da felicidade, né? Então, eu me considero assim um rapaz de muita sorte por estar aqui, bem recebido, e estamos numa agricultura tropical que, ao longo dos anos, conseguimos evoluir bastante e estamos colhendo o que plantamos, resultados excepcionais. É um trabalho excelente, um trabalho assim que inspira, né?
muitos agricultores aí pelo Brasil, esse que vocês fizeram no oeste da Bahia. Vou lhe dizer que eu também sou gaúcha, já estou há 18 anos aqui em São Paulo, mas tive algumas vezes a oportunidade de visitar o oeste da Bahia e conversar com os produtores aí, com os gaúchos que desbravaram essa região, e realmente é um trabalho impressionante esse que foi feito, né? Eu queria que o senhor começasse a sua apresentação justamente falando um pouco desse histórico. É uma região que, de certa forma, era considerada aí não privilegiada, né, em função da sua característica do solo, em função da chuva também não ter uma distribuição tão adequada, né? Como que foi o trabalho para vocês chegarem nos altos índices de produtividade que hoje a gente sabe que a região já obtém? Então, esse histórico é muito bacana e motivo de orgulho até para a gente comentar isso. Inicialmente, o Brasil Central foi desbravado ali no Mato Grosso do Sul, Goiás, algumas regiões do Tocantins e principalmente no Mato Grosso, que é o maior celeiro do Brasil hoje. Então, quando se falava em Cerrado, não se comentava com muita força o oeste da Bahia, porque aqui a tendência é distribuição de chuvas pior do que outras regiões, como o Mato Grosso, que a gente conhece bem, e era minha vontade ir para o Mato Grosso no final dos anos 80. Por uma coincidência do destino, eu acabei não indo para o Mato Grosso, e sim vindo para o oeste da Bahia, né? E foi muito bom essa coincidência aí. Enfim, por que aqui não era tão privilegiado nos comentários do Brasil? Porque os solos são mais arenosos, tem menos matéria orgânica, tem fertilidade natural mais baixa do que outras regiões do Cerrado brasileiro. E também a distribuição de chuvas já se sabia que não era assim tão boa quanto outras regiões. Então, os desafios daqui eram produzir com qualidade, produzir com quantidade suficiente, ser competitivo no mercado. A logística também não ajudava muito. A gente sabe que a logística dos estados do Sul, do Sudeste, eram melhores, continuam melhores, então tinha esses desafios todos. Não tinha uma estrutura de pesquisa agronômica, como já tinha no Sul, Sudeste, até no Mato Grosso, como precisa, de fato, ter essa estrutura de pesquisa agronômica, né? Aqui na Bahia, no oeste da Bahia, não tinha isso para dar apoio aos pioneiros da região. Então, tudo fazia parte do desafio. Solos frágeis, clima com mais imprevisão, por falta de boas previsões de chuvas, uma região de transição climática, né, questões de logística e outras questões aí de matéria orgânica, etc. Então, até houve um momento que se levantou algumas dúvidas se nós íamos criar aqui, ao longo do tempo, com essa prática de agricultura tropical intensiva, regiões talvez desérticas, onde o solo estaria estéril. Depois de 10, 15 anos de cultivo, em muitas situações, a expectativa é que, de repente, não se conseguisse mais produzir em alguns solos, porque são solos frágeis. No momento que tu enfrenta a natureza sem dar muita contribuição para ela não perdoa, ela vai te castigar, como em alguns solos do mundo já aconteceu, talvez em algumas regiões do Brasil já tenha acontecido isso, você simplesmente inutilizar a produção em algumas áreas, em algumas regiões, né? Por essa condição de solo. Então, nós tínhamos esse desafio, tanto que teve, lá por 84, 85, 86, teve até uma ameaça do próprio Banco do Brasil, que era o maior financiador da região aqui, do Brasil todo, do agronegócio, dizer, olha, eu não vou mais financiar a agricultura nessa região porque eu estou correndo sério risco. É uma região que dá muito para o agro, dá muito seguro, e realmente dava, assim, mais do que outras regiões do Cerrado brasileiro. Então, tudo isso passou por desafios, e parece que quando as pessoas enfrentam mais desafios, parece que elas se esforçam mais para dizer que não, o desafio existe, a gente concorda, mas é possível superar. Então, eu uso muito nos últimos anos uma palavra, chama-se resiliência. Eu acho que os baianos, misturados aqui com gaúcho com baiano, com sulista com baiano,
foram e continuam sendo muito resilientes, não somente persistentes, muito resilientes. Senão, nós não estaríamos nessas médias de produtividade que, felizmente, estamos obtendo. Esse ano tivemos um ano atípico. Por que é um ano atípico? Que os anos que a distribuição de chuva é melhor, a gente considera atípico, porque na maioria dos anos, que seria típicos, é má distribuição de chuva. Então, esse ano foi atípico, com boa distribuição de chuvas, tanto que continua chovendo agora em abril, acima da média, que não é o normal. Mas, enfim, todos esses desafios nós superamos, estamos colhendo hoje, 2021, a maior produtividade de nossa história do oeste da Bahia de soja. Excelente, não, sem dúvida. Foi um grande trabalho aí de persistência e resiliência, como o senhor falou, né? Bom, eu queria que o senhor dividisse conosco um pouco do seu conhecimento aí sobre essa questão do solo, né? De quais são os fatores determinantes aí na questão da saúde do solo, na sua visão. Então, eu sei que o senhor trouxe uma apresentação aí para desenvolver um pouquinho o tema para a gente, né? Nós temos ainda 10 minutos aí para poder conversar. Ok, vamos começar pela questão de química do solo. Quando nós chegamos aqui, nós sabíamos que tínhamos que fazer perfil de solo. Os primeiros agrônomos que antecederam a gente, eles falavam muito nessa questão de vamos usar arado, não vamos usar somente grade, e não só grade de 20, 25 centímetros de profundidade. Quando usa gradão, usa um gradão maior. E arado Sans, que era o mais utilizado aqui no começo, arado de disco Sans. Então, se abria a área, depois de 1 ano, 2 anos, no máximo 3 anos, era recomendável já usar o arado para fazer um perfil químico do solo. Então, nós temos aí a preocupação da parte física do solo, a parte química do solo e a parte biológica. Quando você tem os 3 fatores, químico, físico e biológico, de forma equilibrada, nós vamos ter um solo saudável, um solo com mais saúde, e automaticamente estamos criando um ambiente favorável para termos um volume radicular maior e raízes mais sadias. E com isso a gente consegue armazenar mais água, mais nutrientes, e suportar melhor as adversidades de clima quando elas ocorrerem. E quando não tiver adversidade de clima por falta de chuva ou por excesso de chuva, que às vezes ocorre também, em alguns momentos, nós simplesmente temos um ambiente tão favorável que a planta vai expressar o máximo potencial de sua genética. Então, mostra para mim, por favor, o slide aí da parte química de solo, que foi o processo inicial aqui do oeste da Bahia. Nós temos um slide aí que mostra a parte química, com as bolinhas ali, que fica bem visível, bem ilustrativo, né? Essa parte química aí foi a preocupação inicial nossa. Nós tínhamos que ter calcário no perfil do solo, aí somente o calcário com arado Sans, depois arado de aivecas. Nós não conseguimos criar solos de 1 metro, 2 metros de perfil, e aí, logicamente, apelamos para gesso agrícola. Então, talvez é uma das regiões que até hoje, a nível do Brasil, se utiliza mais gesso do que outras regiões. Por quê? Porque o gesso consegue atingir profundidades maiores do que o próprio calcário, em termos de correção de cálcio, pelo menos, e de enxofre também. Enfim, esse slide bem ilustrativo, ele mostra claramente que nós temos e vamos continuar tendo uma concentração muito grande de nutrientes, de 0 até 20, de 0 até 30 centímetros. Isso é natural em qualquer solo do mundo, e aqui não seria diferente. Porém, aqui, o nível de cálcio, de magnésio, de micronutrientes e de fósforo, ele tem que atingir níveis muito bons, de 0 a 40 centímetros, pelo menos.
Mas o cálcio, o magnésio, o enxofre, potássio e tal, ele tem que estar a 1 metro de profundidade em níveis razoáveis para termos abundância de raiz em todo esse perfil de pelo menos 1 metro de profundidade. Esse é o nosso conceito aqui. Então, quimicamente falando, foi a primeira preocupação nos primeiros 10 anos, 15 anos, e depois passa para mim o slide da parte física, né? Que é o segundo componente que nós tivemos que nos preocupar, o slide que aborda muito, ilustra essa parte física do solo. Então, por que surgiu essa preocupação da parte física do solo, não somente a química? Bom, o solo do Cerrado, fisicamente, ele era muito bem estruturado. A gente sabe que o Cerrado, ao longo de milhões de anos, se estruturou com muitas raízes e tal, ninguém mexia nele. Então, fisicamente, ele era bem estruturado. Ok. Então, aqui vocês podem perceber o seguinte: como é que você faz uma estrutura física de solo permanente? Com raízes de coberturas, com raízes das culturas e das coberturas que, eventualmente, você consiga colocar. A braquiária, o milheto, ou de crotalária, ou de pânicos, enfim, de sorgo, de uma série de culturas que ajudam a ter um volume radicular muito bom, né? E aí você consegue construir uma estrutura física de solo muito similar ao que era originalmente em todo o solo do Cerrado, que fisicamente ele tinha uma condição muito boa. E a gente acaba destruindo essa condição física muito boa pelo trabalho intenso de máquinas, etc., etc. E aí a gente acaba destruindo parte dessa estrutura física aí. Muito bem, então tem que reconstruir a parte física do solo, porque nós destruímos ela no momento que nós fizemos a construção do perfil químico do solo. Então, construiu quimicamente bem o solo, trabalhou intensamente o solo, né, com parte mecânica para aprofundar esses elementos, esses nutrientes, e aí destruímos a parte física e vamos reconstruir ela. Então, foi um segundo momento que nós enfrentamos aqui nós da Bahia, construir a parte física. Então, saúde do solo, química, ok, nós construímos, somos referência para o Brasil todo nessa parte química de perfil de solo. Depois começamos a focar muito nessa questão de palhada e principalmente de raízes para estruturar a parte física. Muito bem. Temos um bom perfil químico, agora temos um bom perfil físico. Está solucionado todos os nossos problemas? Não. Não, porque começamos a perceber que o solo estava ficando doente. E se nós não fizéssemos nada, nós íamos simplesmente diminuir a produtividade ou até criar solos estéreis, sem condições de produzir, como alguns lugares hoje dos Estados Unidos, da China e outros lugares que a gente já conhece, que se criou uma condição assim, solos estéreis e improdutivos. Então, antes que ocasionasse um caos total em algumas áreas, até por falta de uma matriz com rotação de culturas adequadas, uma matriz produtiva mais adequada agronomicamente, tecnicamente, nós percebemos que nós tínhamos que partir para a parte biológica. Então, eu gostaria que você entrasse agora nesses slides ilustrativos, e a gente criou essa preocupação na parte biológica. Então, a base de saúde do solo, ela compreende a parte física, química e a biológica, que sempre esteve muito clara na nossa mente, mas nunca atuamos de forma assim tão intensiva, tão preocupante como agora. E claro que nesse quesito a Embrapa nos deu uma força, assim, uma clareza, tirou a cortina, vamos dizer assim, da nossa frente, para que a gente conseguisse dar um upgrade, uma velocidade maior. Então, passa na próxima tela, a Embrapa, através da doutora Ieda Mendes e a equipe da Embrapa Cerrados, juntamente com um rapaz que eu aprendi muito com ele, toda a base minha agronômica de solo
foi com o Djalma Martinhão, que infelizmente já foi para outra vida, deve estar nos ouvindo agora, talvez. O Brasil todo, o Cerrado, agradece o Djalma e agora, recentemente, a doutora Ieda Mendes, que introduziram de forma muito inteligente esse conceito de biologia de solo. Então, eles introduziram essas análises de solo, né, não sabiam como fazer para facilitar a parte operacional do agricultor, dos laboratórios e a interpretação disso tudo. Então, se criou esse conceito de bioanálise de solo, BioAS. É uma prática que eu recomendo para 100% dos agricultores do Brasil, sejam eles pequenos, médios ou grandes agricultores. 100% teriam que utilizar bioanálise de solo. E a doutora Ieda está nessa catequização, esse treinamento dos laboratórios a nível do Brasil. Logicamente, eu recomendo que ela venha nesse programa de vocês depois, oportunamente, explicar melhor esse conceito todo, a importância disso tudo. Então... Agora, Celito, o senhor falou uma coisa importante aí que é assim, recomenda para todo produtor, né? Muitas vezes o produtor, principalmente tecnologias e ações que são desenvolvidas pela Embrapa, ele fica um pouco reticente, porque acha que é muito teórico, que é muito difícil dele implementar no seu dia a dia. Essa bioanálise do solo é algo que realmente qualquer produtor pode fazer? E qual é a importância dela para o dia a dia do produtor, né? Então, como é que nós vamos mensurar se o solo está bem quimicamente, fisicamente é mais fácil. Isso já está muito claro para o produtor. Agora, como é que eu vou avaliar se o solo está biologicamente bem ativo? Tem esta análise. Não é a única, mas é a principal hoje. Então, os laboratórios do Brasil estão sendo treinados para isso. Não estão todos habilitados para isso ainda. São poucos laboratórios, mas dentro de 2 ou 3 anos no máximo, acredito eu que os principais laboratórios do Brasil vão estar habilitados. Os mesmos laboratórios que fazem análise de solo. Por isso que é uma prática muito fácil de se adotar, essa BioAS. Porque Sim. A doutora Ieda, com sua equipe, está treinando, e isso vai levar algum tempo, todos os laboratórios. É uma amostragem simples de ser coletada, e simples de ser analisada, e simples de ser interpretada. Tem essas 3 coisas aí que facilitam a vida do produtor ou do seu consultor. Então, a doutora Ieda, junto com o falecido, nosso grande ajudante do Cerrado brasileiro, como pesquisador Djalma Martinão, deu as bases para a Ieda Mendes, onde, através de 2 enzimas que estão presentes no solo, está aí o nome, arilsulfatase, um nome difícil, e beta-glicosidase, esse nome não interessa muito aos produtores, mas, enfim, são 2 enzimas que, através da mensuração delas, que os laboratórios vão fazer, né, você consegue interpretar se realmente o teu solo está biologicamente bastante ativo ou pouco ativo. Então, avaliar a saúde do solo hoje, você pode avaliar nematóide, você pode mandar fazer análise de fusário, você pode fazer análise de várias outras coisas, mas o conceito hoje mais importante para nós é essa análise dessas enzimas, BioAS. Então, agradecemos essa contribuição da Embrapa nesse quesito aí, que certamente é uma coisa diferenciada a nível mundial até, esse conceito aí. Parabéns para a Embrapa, conseguiu criar um conceito novo de proteção de raízes, que a gente só fala de proteção de plantas na parte aérea, e agora a Embrapa e muitos outros pesquisadores, consultores, produtores estão se preocupando bastante com o que acontece debaixo do solo, e não só acima do solo. Então, passa o próximo, por favor, que a gente vai explicando aqui. Então, um solo saudável, biologicamente ativo, ele funciona como uma engrenagem. Tudo tem que estar em perfeita sintonia, sincronia. Eu não posso ter um fungo em quantidade muito grande e nem muito pequena. Eu tenho que estar de forma equilibrada. Eu não posso ter um nematóide que já é originário do próprio cerrado,
em altas populações, em alta incidência, que ele vai se tornar uma praga e vai limitar a raiz da minha planta. Então, eu tenho que ter organismos benéficos, organismos maléficos, eu inevitavelmente vou ter no solo também, e eu preciso ter esse equilíbrio. Então, essa bioanálise de solo vai me dizer, dentre outras análises complementares, como é que está a saúde do solo. Pode passar para mim. Então, esse conceito novo, vocês podem ver aí, foi estudado mais de 20 anos, na verdade, mas já fazem 2 ou 3 anos que a gente vem trabalhando na prática, no dia a dia, a nível de Cerrado, né? Com orientação sempre da doutora Ieda e alguns outros pesquisadores, como o Fabiano Perina, também contribui muito. O Afonso Peixet também contribui muito para isso. Enfim, tem vários pesquisadores hoje a nível do Brasil preocupados com esse tema aí, tá certo? Então, nós temos, às vezes, um solo quimicamente bem corrigido, fisicamente ótimo, choveu bem, mas, às vezes, um talhão que nem estava muito bem preparado quimicamente, nem fisicamente, produziu mais do que o outro ali do lado, com o mesmo regime de chuva, mesma adubação, ou até menos adubo. O que está acontecendo? Vai verificar, biologicamente está desequilibrado. Então, significa o seguinte, se nós tivermos as 3 coisas, química, física e biológica, de uma forma assim, muito bem equilibrada, nós não precisamos produzir com excesso de custos. Com custos razoáveis, a gente consegue obter o máximo de produtividade. Que aqui nós tivemos talhões de mais de 100 sacas de soja esse ano, tivemos alguns talhões em 2018 de algodão com mais de 500 arrobas por hectare, e não foram os talhões que eram os melhores quimicamente nem fisicamente. Mas biologicamente, fisicamente e quimicamente tinham equilíbrio, e logicamente as chuvas foram boas, bem distribuídas em 2018 e agora em 2021 também, que alguns talhões expressaram produtividades de algodão acima de 500 arrobas, que não é uma coisa normal, nem aqui, nem no mundo, para sequeiro, né? Talhões de soja de mais de 100 sacos, que não é uma coisa muito frequente em lugar nenhum do Brasil. Algumas regiões do Paraná, Mato Grosso, conseguem isso também. E, no caso do milho, tivemos talhões de 240 sacas, que também é uma coisa mais frequente de se ver no Paraná, que é onde você tem as melhores produtividades de milho, Guarapuava, essas regiões aí. Pode passar para mim. Então, essas enzimas, essa saúde do solo, a gente pode monitorar através dessa BioAS, né? Pode passar adiante. Então, nós temos um programa aqui que nós começamos no ano passado, em parceria com a Embrapa e Fundação Bahia, né? A gente faz coletas aí de solos, principalmente nos cultores de algodão, que produzem soja, milho, tem gado, enfim, tem várias outras culturas, planta feijão, mas dentro da ABAPA nós estamos atuando mais fortemente em parceria com a Embrapa e Fundação Bahia e algumas consultorias da região, nessa amostragem para fazer esse mapeamento da parte biológica do solo. Vocês podem ver aí nas fotos que tem uma equipe trabalhando exclusivamente para mapear nossos solos, como é que está a questão biológica do solo, né? Então, eu diria que a nossa região não é a única, mas é uma das que mais está se preocupando, que mais está investindo em informações e pesquisas e levantamento, mapeamento dessa questão biológica do solo. Excelente, excelente. Pergunta que eu lhe faço. Bom, o senhor deu um exemplo, né? Muitas vezes a análise química e física está indicando características praticamente iguais, porém as produtividades são diferentes, e aí é necessário a avaliação do ponto de vista biológico para tentar identificar a origem dessa diferença. Quando se identifica que o problema realmente está no aspecto biológico aí do solo, qual é o remédio para isso?
É claro que, inicialmente, o produtor vai perceber assim, pô, por que esse talhão tão bom, que eu preparei tão bem ele, e eu esperava 90 sacos de soja, estou falando isso num ano bom, não é nossa média, né? Longe de mim pensar que sempre vamos colher 80, 90 sacos, não. Mas, assim, talhões que às vezes ele espera num ano tão bom quanto esse, de colher 90 e às vezes deu 70. Aí vai analisar, bom, tem o nematóide, mas não é tanto nematóide. O que mais eu tenho? Vai perceber que tem o desequilíbrio biológico. Ele faz essa análise BIOS e vai ver que tem outras características que estão afetando biologicamente o solo e ele precisa corrigir isso. Como é que ele vai corrigir a parte biológica do solo? Só botando braquiária resolve? Nem sempre. Só botando bastante palhada resolve? Nem sempre. Só fazendo rotação de culturas resolve? Nem sempre. Só fazendo rotação de variedades que não sejam as mais suscetíveis a algumas doenças, nematóides e tal, resolve? Ajuda muito. Tudo isso que eu falei ajuda muito. Mas nem sempre só isso resolve. O que ele tem que fazer a mais do que isso? Bom, ele tem que fazer um mix de coberturas vegetais, às vezes só braquiária não resolve, tem que fazer um mix ou com nabo, ou com crotalária, ou sorgo com isso, ou milheto com braquiária, ou alguma leguminosa com alguma gramínea. Enfim, ele tem que descobrir, para cada talhão da sua propriedade, às vezes vai ter um tratamento diferente. E, obviamente, que alguns talhões vão exigir, sim, que ele pratique a cada 3 anos rotação de culturas e a cada 2 anos rotação de variedades, tanto de milho, de soja e de algodão. Então, essas práticas básicas que se fazia lá no Antigo Egito, 6.000 anos atrás, de rotação de culturas ou de pousio, de pelo menos a cada 7 anos, tem uma indicação lá no Museu do Louvre que fala isso. O Antigo Egito, a cada 7 anos de cultura, mais 3 anos de pousio, voltava a se praticar a agricultura. Então, é uma prática que já existe há pelo menos 6.000 anos, rotação de culturas com pousio. O pousio para nós é, na verdade, aproveitar entre safra para colocar algumas plantas aí, um mix de plantas, principalmente, né, para se obter essa diversidade de vida no solo. Além de tudo isso, nós temos que introduzir micro-organismos e alguns macro-organismos no solo para que eles sejam nossos amigos, os amigos do solo, para que eles ajudem a encontrar esse equilíbrio. Então, a gente está utilizando muito aqui alguns micro-organismos e macro-organismos para que esse equilíbrio que a gente não teve naturalmente, porque até não conseguimos fazer muito rotação de cultura, rotação de cultivares, nem todo mundo consegue fazer bastante palhada. A gente tem que introduzir artificialmente, produzir na fazenda ou comprar e introduzir micro-organismos no solo todos os anos, inclusive já em área de primeiro ano, para não deixar desequilibrar. Muito bom, muito bom. Então, né, eu já a velha conhecida em rotação de culturas e a assessoria do agrônomo para realmente dizer aí qual é o procedimento mais adequado, né, quando há esse desequilíbrio. Eu recomendo que todas as regiões façam o que nós estamos fazendo, no Mato Grosso, outras regiões tecnificadas do Paraná, do Rio Grande do Sul, enfim, contratem profissionais que estão atualizados com esses novos conceitos, estão conversando com os pesquisadores, sabem como utilizar essa nova ferramenta. Não basta somente dar importância química nem física. Temos que aprender muito, estamos aprendendo essa parte biológica também, porque as 3 juntas, química, física e biológica, é que vão possibilitar nós produzir com baixo custo altíssimas produtividades que hoje os materiais nos oferecem. Sim. O senhor tinha um vídeo para nos mostrar também, né? Vamos ver o vídeo? Vamos, é numa área que eu planto aqui na Bahia e é um vídeo fantástico, aí eu gostaria de mostrar. Vamos lá. Bom dia, hoje é dia 4 de julho de 2020. Dia 4 de julho é dia do cooperativismo.
mas aqui agora vamos falar de braquiária. Agora vamos entrar no buraco da braquiária. Normalmente a braquiária rosiensis não é a mais possante de raiz, mas nesse caso abrimos uma trincheira de 5 metros. Aí está o futuro engenheiro agrônomo Eduardo de Oliveira Breda. E aí vou mostrar os detalhes para vocês até onde veio a raiz. Conseguimos cavar aqui na Fazenda Santa Cruz até 5 metros. E a raiz ainda não tinha chegado ao fim. 5 metros. Impressionante. Braquiária rosiensis. Olha que beleza. Olha a rede. O emaranhado de raízes que tem essa área. É um pivô, uma fertilidade muito boa. Foi plantado há 3 meses atrás, um pouquinho mais. Neste vídeo a gente fez ele porque nós tínhamos uma área irrigada, temos ela, e estava assim, de uma forma tão desequilibrada com nematóides e tal, que nós resolvemos deixar 105 dias com braquiária rosiensis, né, para dar aquele pousio que os egípcios faziam há 6 mil anos atrás, mas colocamos braquiária e introduzimos na braquiária tricoderma, bacillus subtilis e outros organismos que a gente comprou para introduzir nessa área, e aí dessecamos essa braquiária, plantamos soja e colhemos acima de 90 sacos, uma área que já estava comprometida. Isso numa área nossa aqui, que a gente planta aqui com mais meus 2 sócios, que é o Pedro Brunheira e o Marcos Grieger. Formamos o grupo CPM Agrícola. Enfim, um resultado fantástico, fizemos uma área, fizemos isso em outras áreas, mas o impressionante desse vídeo é o seguinte: em 105 dias, a raiz da braquiária conseguiu crescer mais de 5 metros. Nunca, assim, ou pouquíssimas vezes, você vê uma raiz, uma taxa de crescimento acima de 5 centímetros por dia. Isso é uma coisa muito impressionante. Com certeza. Quer dizer, não é só teoria de pesquisador, né? É realidade aí mostrada no vídeo, né? Muito bom. Exatamente. Fizemos o que os pesquisadores nos orientaram, inclusive a gente é pesquisador também, mas a gente recomenda que essa prática, e não somos só nós que utilizamos, tem vários outros produtores que utilizam, mas, enfim, não é só o braquiária que resolve, não é só o braquiária, não é só o milheto, não é somente o sorgo, não é somente a rotação de cultura, né? Tem uma série de outras coisas que eu tentei abordar aqui, né? Porque não é um conceito assim tão simples que vai se resolver em apenas 1 ano, 2 anos. Às vezes, você construir um perfil para conseguir colher 100, 110, 120 sacos de soja por hectare é uma coisa que pode levar 5, 7 anos. Mas é possível, sim, fazer. Excelente. Seu Celito, muito obrigada. Tenho certeza que foi muito útil aí para os produtores, para os técnicos que nos assistem aqui neste evento do Fonte Agro, as informações que o senhor acaba de apresentar para a gente. Muito obrigada mesmo. Continue ligado aí, porque tem mais conteúdo ainda hoje, tá certo? Uma boa tarde. Boa tarde a vocês e muito obrigado por vocês abordarem esse assunto muito relevante para o Brasil todo e principalmente o Brasil tropical. Vamos em frente que teremos ótimos resultados, ainda temos muito que aprender e muito que evoluir em termos de agricultura tropical. Obrigado, uma boa tarde para todos. Obrigada, até. Bom, nós agradecemos também a você que está aí ligado no canal Fonte Agro, né? O nosso tema hoje é saúde do solo. E não esqueça que é possível sim encaminhar perguntas pelo nosso canal do YouTube, que a gente responde depois por e-mail.
Vamos ao nosso próximo convidado. Vou contar um pouquinho sobre ele primeiro. Ele é agrônomo especialista em mecanização agrícola, com mestrado e doutorado na área de interação solo, máquina e planta. Estamos falando de Ricardo Hallich. Ele também atuou como professor do Departamento de Agronomia da Universidade Estadual de Londrina, onde coordenou projetos de pesquisa na área de impactos dos sistemas de produção. Atualmente, ele assessora a Federação Brasileira do Sistema de Plantio Direto e presta consultoria agronômica também. Vamos dar as boas-vindas ao professor Ricardo. Boa tarde, bem-vindo ao Fonte Agro. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, turma. Boa tarde, Afonso. Boa tarde, Celito. Prazer em estar com vocês. Prazer é todo nosso. Bom, eu queria começar lhe perguntando, né, uma visão geral sobre esse tema do nosso evento de hoje, saúde do solo, né? É algo restrito a técnicas, o cuidado do solo que o agricultor deve ter, ou é um tema que é muito mais amplo do que a gente imagina? Excelente pergunta, Alessandra. Acho que é bem uma abordagem que eu gostaria de trazer para vocês, e me permitam só eu aprofundar um pouquinho a minha apresentação para dar um embasamento por que eu vou tratar desse assunto, né? Por que eu me sinto apto para tratar desse assunto, e aproveito para agradecer a oportunidade que vocês estão me dando para tratar disso, porque é uma coisa que me motiva muito. E eu só sem delongar demais, vocês viram que eu fui professor, estou aposentado da Universidade Estadual de Londrina, e eu fui professor, então, do Departamento de Agronomia na área de mecanização agrícola. Quando eu entrei na universidade, eu entrei e tinha um projeto na universidade iniciando sobre compactação do solo. Então, é uma preocupação, na região de Londrina é uma preocupação em função da característica do solo, mas é uma preocupação em outras regiões. Na maioria das regiões tem sempre uma preocupação com isso. E tinha um projeto de pesquisa iniciando naquela ocasião, logo que eu entrei na universidade, sobre compactação, e me colocaram a possibilidade de eu coordenar, então, a parte da mecanização disso. E a mecanização como controladora da erosão. Então, eu iniciei minha atividade na universidade como pesquisa nesse aspecto de combater a compactação com as máquinas. E fiquei 10 anos estudando isso. Eu aprofundei bastante o estudo de como as máquinas podem controlar a compactação. Ficamos 10 anos trabalhando nisso, um grupo de pesquisa com os alunos, com projetos de dissertação, de tese, mestrado e doutorado sendo desenvolvidas, só que a gente não conseguiu chegar num consenso e numa conclusão de como a máquina controla a erosão. Na verdade, nós chegamos numa outra conclusão. A máquina não controla a compactação, ela não tem capacidade de fazer isso. Por quê? Falando que eu fiquei 10 anos trabalhando nisso. Depois desse período, nós começamos a nos preocupar por que isso, né, qual que é, onde estava o gancho da história, e nós começamos a estudar, eu comecei a estudar um pouco melhor o solo, para entender o que era primeiro a compactação, não que não já se sabia, mas para aprofundar esse entendimento, e por que uma operação agrícola não consegue descompactar da forma como nós imaginávamos ou imaginaríamos que poderia ser feito. Eu, pessoalmente, fiquei 21 anos estudando solo para entender isso. Não entendemos tudo ainda, mas entendemos muito hoje. E é nessa linha de raciocínio que eu quero trazer para vocês, essa experiência que eu quero trazer para vocês, que nesse período na universidade, então nesses 30 e poucos anos, nós tivemos uma relação muito forte com diversos pesquisadores. Afonso é um deles, Afonso Peixe, né, que nos acompanha nessa atividade, e foi o propositor desse tema de saúde no solo, que é muito pertinente, é nessa linha de raciocínio que eu quero entrar. Mas tivemos diversos outros pesquisadores, diversos outros alunos. Eu fiz uma conta mental rapidamente para poder falar aqui, algo em torno de 600 pessoas envolvidas em pesquisa nisso, realizando, trazendo resultados, trazendo análises conclusivas, né, em teses, dissertações, artigos científicos, propostas de projetos de pesquisa para entender isso. Então, é um pouco essa bagagem que eu quero trazer para vocês, que eu ouso falar mais de solo agora, com vocês aqui, do que de máquina, apesar de eu ser da máquina.
Então, eu só queria colocar esse detalhe, Alessandra, para eu poder respaldar um pouco o que eu estou dizendo, para que as pessoas que estão nos ouvindo tenham, né, essa referência. Né? Então, e eu agradeço, então, novamente a oportunidade de fazer isso. E aí eu espero trazer um pouco de ilustração, ou de algumas ilustrações, para fomentar essa discussão. Então, entrando na tua questão, me permita compartilhar a tela, para que a gente possa... Claro, com certeza. Então, eu vou fazer o compartilhamento, vou entrar aqui com as ilustrações que eu quero trabalhar. Me digam a hora que ela estiver disponível. Já estamos vendo. Tá. Então, o que eu queria colocar para vocês, nessa lógica, nesse raciocínio que eu estou propondo para vocês, em cima do que a Alessandra nos perguntou, qual é a importância da saúde do solo? Qual é a importância da saúde do solo para a agricultura? Ou será que ela está além da agricultura? Eu coloco para vocês que estão nos ouvindo, nos vendo, nos assistindo, né? O que nós estamos vendo? O que essa imagem que está aqui representa? Eu tenho a impressão que a grande maioria das pessoas vão dizer, é uma paisagem agrícola. E de fato é. De fato é uma paisagem agrícola. É uma paisagem agrícola típica, inclusive, de algumas regiões do Brasil. Em função da topografia, das atividades que nós temos ali, das plantas, etc. Eu quero aproveitar essa imagem para ir um pouquinho mais a fundo. Nós estamos vendo nessa imagem, o que eu quero trazer para vocês, uma reflexão, nós estamos vendo nessa imagem uma interação que acontece entre o meio ambiente vegetal, as plantas, a atmosfera, todas as reciclagens que estão acontecendo, as sínteses que vem acontecendo aqui, né? Então, por exemplo, citar um fator que é bastante perceptível para todo mundo, o ciclo da água. Então, é óbvio que está tendo evaporação aqui, não é, Alessandra? Está tendo evaporação, está tendo evapotranspiração. Tem evaporação causada pela insolação, tem a transpiração das plantas, isso está levando umidade para a atmosfera, que está se concentrando em nuvens, que vai se tornar chuva, que volta, então, para a superfície da Terra e fazendo, então, o ciclo da água, todos os elementos fundamentais que nós temos no planeta, todos os elementos geodinâmicos, né, todos os elementos que são fundamentais para a atividade vital do planeta, que são dinâmicos, então tem uma dinâmica, tem uma reciclagem, e gel, porque passa pelo solo, está tudo acontecendo aqui. A foto, ela ilustra isso. Essa foto está ilustrando o funcionamento do planeta. O planeta está funcionando. É isso que eu queria trazer para vocês. É como o planeta funciona. É como nós temos capacidade de ter vida no planeta em função de todas essas reciclagens que acontecem aqui. Não quero me deter muito aqui, mas só como uma provocação inicial para que vocês pensem como é importante esse contexto para a nossa atividade vital do planeta. Não só humanos, tudo. Toda atividade vital do planeta. Ela depende basicamente do que está acontecendo nessa paisagem. Então, se você me pergunta, a saúde do solo é importante? Ela é muito importante. Eu pretendo explicar como ela é importante nesse contexto. Mas trabalhando ainda numa visão macro, nós estamos falando aqui da saúde, vamos chamar da saúde, eu vou propor aqui, a saúde da paisagem. Certo? Nós estamos falando da saúde da paisagem. A paisagem está trabalhando favoravelmente aquilo que é importante para a atividade vital do planeta. Então, a gente pode analisar isso. E podemos analisar isso comparando com uma segunda imagem e uma segunda paisagem. Que paisagem é essa? Bom, é um deserto. O maior deserto da América do Sul. A região mais árida do planeta, o deserto do Atacama. Deserto por quê? Porque não tem vegetação. Não tem vegetação por quê? Porque não tem água. Esse ambiente que nós estamos vendo
funciona como o ambiente anterior? Não. Ele não presta serviço ecossistêmicos. Ele não está prestando serviço ecossistêmicos. Não está funcionando. Concordam? Então é uma diferença muito importante. Por isso, toda a preocupação que se tem no mundo inteiro pela desertificação. Porque se aumentar muito as áreas desertificadas, nós vamos ter dificuldade de manter o planeta funcionando da forma que nós gostaríamos que ele funcionasse. Então, uma diferença importante. Em que outro contexto isso acaba acontecendo? Nos centros urbanos. Um centro urbano é uma transformação da paisagem ao nosso favor, nós humanos, mas que altera completamente o funcionamento da paisagem. Aqui, o planeta também não está funcionando. Ele não está funcionando. Nós degradamos o funcionamento do ambiente. Ele não está prestando aquilo que a gente chama de serviço ecossistêmicos. Então, é uma preocupação que a sociedade humana tem que ter com os grandes centros urbanos. Tem que ter essa preocupação. E é uma preocupação que nós temos que ter também com a atividade agrícola, porque a atividade agrícola, em termos de área abrangida no globo, é muito maior que os centros urbanos. Então, é importante também que as atividades agrícolas se preocupem com esse aspecto da saúde da paisagem, né? E aí, para ilustrar, como é que isso funciona? Bom, eu não vou me deter muito, mas é importante a gente lembrar um pouco como a paisagem funciona. Então, eu estou colocando uma foto aqui de uma árvore, a atmosfera e o sol, para lembrar para vocês que o fundamento disso tudo, uma parte fundamental disso tudo, é o desenvolvimento das plantas. As plantas, de uma forma geral, têm um papel crucial nisso, nessa reciclagem da água, do carbono, do nitrogênio e todos os outros elementos. Então, a planta tem um papel fundamental nisso, e a planta tem um outro papel fundamental, que é converter luz do sol em matéria orgânica. A planta tem uma capacidade de fazer a fotossíntese, que é transformar luz em matéria orgânica, em material vegetal. A planta faz isso. É a síntese da vida. A síntese da vida no planeta está aqui. É a planta fazendo essa conversão. Só que essa interação da planta com o ambiente, com a atmosfera, com as reciclagens, depende de um outro meio fundamental, que é o solo. A planta sozinha não faz absolutamente nada se ela não tiver no solo um sistema que nutre a planta, que favoreça esse desenvolvimento da planta e faça o fechamento de toda essa lógica de reciclagem. E a planta, numa simbiose muito forte com o próprio solo, é a própria planta que alimenta esse solo, para que esse solo alimentado, nutrido, possa fornecer nutrientes e aspectos vitais para as outras plantas. Então, como é que a planta faz isso? Ela faz isso de diversas formas, mas pelo seu sistema radicular. A planta, através do seu sistema radicular, ela condiciona o solo fisicamente, e ela, através das trocas que existem da raiz com o solo, ela acaba reciclando nutrientes. Uma raiz que morre, ela se decompõe. Uma raiz que está em atividade, ela solta exudados, que são líquidos, para que a própria raiz consiga se desenvolver. Esses exudados alimentam toda uma atividade microbiológica que eu tenho no solo, fazendo com que tudo isso funcione. E isso é o que nós podemos chamar do fundamento da fertilidade. Então, quando a gente fala da fertilidade do solo, nós estamos falando desse fundamento que nós temos aqui, da capacidade que o solo tem de nutrir as plantas, mas essa capacidade do solo nutrir as plantas depende de uma simbiose com as plantas.
são as plantas que dão ao solo essa fertilidade. Eu vou citar um exemplo que me parece importante até no momento que nós estamos vivendo. A floresta amazônica que tem a maior concentração florestal do planeta, com uma diversidade vegetal e animal bastante considerada, não é a maior biodiversidade do planeta, mas em termos de tamanho de área, tudo é maior em termos de dimensão. Ela está colocada sobre solos muito fracos, muito pobres. A floresta só consegue sobreviver do jeito que ela sobrevive por causa da floresta e por causa da abundância de água que nós temos naquela região, naquele sistema. Então, certo. é a própria floresta que alimenta o solo e o solo alimenta a floresta e assim a vegetação vai se desenvolvendo. Não sei se eu consegui ser sucinto e claro o suficiente para mostrar a importância que nós temos desse aspecto da relação da planta com o solo e do que eu estou chamando da saúde da paisagem. Eu acho que está muito... Sim, não, está muito claro essa importância, né? Essa contextualização que a senhora fez para a gente, dessa imagem, né? Da harmonia aí do meio ambiente e como que se chega nela. Agora, provavelmente o agricultor está se perguntando, mas como ele pode fazer esse monitoramento, né? Isso eu queria que o senhor nos explicasse agora. Então, boa pergunta também, Alessandra. Eu vou até me basear um pouco no que o Celito apresentou, que é um aspecto que eles tiveram dificuldade no pioneirismo que eles tiveram na região que ele atua, uma dificuldade de consolidação da atividade agrícola por causa de uma característica de solo relativamente pobre, algumas características químicas que são difíceis. Então, tiveram que fazer uma reorganização, digamos assim, ele chama de consertar o perfil de fertilidade, mas pensando num parâmetro químico, que é importantíssimo, mas não é o único. Então, a experiência que o Celito tem, ela é muito importante, é muito interessante, é importante a gente levar isso em consideração, mas é importante nós também considerarmos um pouco além do que ele está apresentando. Então, o que eu quero trazer aqui é um parâmetro a mais, importante para os agricultores, mas importante para todo mundo, é importante para a sociedade, é importante para o planeta, que é isso aqui. Então, lembrando um pouco da figura da árvore, que ela é importante, a interação com o solo e toda aquela simbiose que eu tenho da planta com o solo, eu quero falar que esse aspecto que nós estamos vendo agora na imagem é o aspecto fundamental da fertilidade do solo. Fertilidade do solo para quê? Para alimentar plantas que alimentam uma biodiversidade do solo que faz todo o fechamento dessa cadeia de saúde da paisagem, do ambiente. Então, aqui nós temos um componente importante de fertilidade. E eu quero chamar a atenção que é óbvio que eu tenho que ter, para ter fertilidade, eu tenho que ter disponibilidade de nutrientes. Pensando numa lógica de floresta, essa disponibilidade de nutrientes acontece justamente pela reciclagem que eu tenho das plantas. Então, as plantas crescendo, soltando folhas, morrendo, reciclando isso, tirando elementos de locais mais profundos do solo, levando para a parte aérea morrendo, caindo na superfície, decompondo, colocando à disposição na superfície, onde eu tenho o maior volume de raízes absorvedoras de nutrientes e de nutrição de planta. As raízes profundas, elas são buscadoras de água e de sustentação da planta, principalmente das árvores, mas a maior volume de raízes de nutrição, elas estão na superfície. Então, nós estamos mostrando uma foto aqui de 35 centímetros de profundidade. Ela é meio, digamos assim, de uma forma didática para a gente tratar disso. Essa profundidade é muito variável, mas ela é muito importante considerar como é que isso acontece na superfície. Essa superfície do solo, ela tem um papel fundamental em todo esse fechamento, porque é o que está, a superfície do solo é o que está em contato com a atmosfera, é onde eu tenho
maior disponibilidade de oxigênio, maior disponibilidade de água em função das chuvas, consequentemente, maior capacidade de eu ter bioatividade, atividade biológica, microbiológica, que é o fundamento da fertilidade. Para isso, eu preciso ter, então, o que a gente chama genericamente de estrutura do solo. Eu preciso ter essa estrutura do solo, que é uma coisa que a gente está visualizando nessa foto aí. Tá? Então, eu estou percebendo a estrutura do solo, mas que para não deixar passar o conceito, a estrutura do solo é a organização entre as partículas minerais do solo, os agregados, os torrões, e os espaços porosos, os poros. Eu tenho que ter poros para que tenha oxigênio, que tenha ar e que eu tenha água. E uma porosidade de uma forma que consiga reter essa água para deixar à disposição da planta, mesmo nos períodos de veranico, etc. Então, a estrutura do solo, na minha concepção, na minha experiência, que eu vinha tratando anteriormente, que me permite ousar falar um pouco mais do solo do que da máquina, hoje, a estrutura do solo, na minha concepção, é o componente mais importante da fertilidade do solo. É o mais importante, é a estrutura do solo, porque é na estrutura do solo, uma boa estrutura do solo, que permite uma boa atividade biológica. Então, a saúde do solo, na minha abordagem, ela está associada à estrutura. Boa estrutura, boa fertilidade, boa saúde do solo. Eu tenho a impressão, eu comentei que nós já tivemos oportunidade de termos algumas atuações junto com o Afonso, nós temos uma coincidência de abordagem sobre o aspecto da estrutura. Né? Porque um dos problemas da estrutura é justamente conseguir interpretar a estrutura, entender a estrutura, ler a estrutura do solo ou conversar com a estrutura do solo, que é uma das dificuldades. Mas eu queria usar um outro exemplo aqui, que são três situações de um mesmo solo. Isso aqui é uma foto que eu tirei em Rio Verde, em Goiás, um trabalho que nós fizemos lá, que foi muito legal, nos trouxe muita luz, um trabalho até de médio porte que nós fizemos em um determinado momento lá. Eu tirei essa foto que eu tenho utilizado para a gente fazer uma comparação. Número 1, né, onde está a setinha número 1. Mata nativa, número 2, lavoura, o sorgo, número 3, o asfalto. É o mesmo solo. Níveis de fertilidade completamente diferentes. Concorda? Tem uma fertilidade alta na vegetação nativa, uma fertilidade média na lavoura e não tem fertilidade no asfalto. O solo, embaixo do asfalto, o solo está morto. Então, ele não tem saúde. Acabou a saúde do solo. O que nós fazemos, na maior parte das vezes na agricultura, é reduzir a saúde do solo que nós temos na condição natural para a condição antropizada, que é a agricultura, né? Manejada pelo homem. A preocupação que nós temos que ter como agricultores, como assistentes técnicos, como pesquisadores, é buscar sistemas de produção agropecuários que consigam preservar as características do solo da mata nativa. E dessas características, a estrutura é a mais importante nessa linha de raciocínio. Então, é possível, e hoje a gente sabe que é possível, nós termos solos sob agricultura, atividade agropecuária, supostamente o número 2 aí, com condições semelhantes de saúde do solo ao número 1. É possível, desde que a gente adote estratégias enriquecedoras de diversidade vegetal, enriquecedoras de raízes, enriquecedoras de proteção da estrutura, de reciclagem de nutrientes, de práticas de agropecuárias, utilização de tecnologias que sejam adequadas, evitar o uso excessivo de defensivos químicos, porque o químico ele tem, logicamente, uma fundamentação, é muito importante, mas ele atua negativamente à atividade biológica. Todo excesso
de químicos acaba dificultando isso, então, consequentemente, também dificulta o que a gente chama da saúde do solo. Então, é possível nós termos uma situação em que, diferente dessa cena que nós estamos mostrando aqui, o que nós temos aqui? Para fazer uma analogia dessa foto com a foto anterior, eu vou dizer para vocês que essa foto, o que tem à direita, é uma estrutura do solo sob mata nativa. O da esquerda é sob asfalto? Não é. É sob agricultura. A agricultura mal feita produz isso que nós estamos vendo aqui. Tá? Então, isso é uma variação de estrutura, só de estrutura. Reduziu barbaramente a fertilidade, reduziu a saúde. Então, isso é um pouco nessa linha de raciocínio que eu estou trazendo para vocês, uma proposta e uma concepção de que nós temos que levar em consideração a estrutura do solo, conseguirmos avaliar, monitorar essa estrutura do solo para propiciarmos alternativas que levem à saúde do solo, para que o solo mantenha a sua função ecossistêmica, para que a paisagem continue funcionando e o planeta continue funcionando. Então, para a agricultura, é fundamental isso. E qual é o manejo que o senhor recomenda para chegar num resultado assim, né? Ideal? Então, o manejo, o aspecto fundamental para que a gente consiga manter essa dinâmica da atividade e que a planta continue favorecendo essa estruturação do solo, que é uma ação física que eu tenho do sistema radicular, mas é uma ação físico-química em função da matéria orgânica, em que as raízes também, os outros exudados e a decomposição das raízes promovem o solo. O que nós precisamos propiciar é a maior diversidade vegetal possível no sistema. Então, quando a gente fala da monocultura, né, as dificuldades que nós temos com a monocultura, que ela empobrece o sistema de produção, ela empobrece o ambiente, é por isso. Porque com uma planta só no sistema, ela tem uma indução a uma atividade biológica, microbiológica do solo, que ela é reduzida. Eu preciso ter plantas diferentes para eu ter atividades biológicas diferentes, para eu ter enzimas diferentes sendo alimentadas no solo, consequentemente enriquecer toda essa atividade e a fertilidade. Então, para generalizar, assim, qual que é a estratégia para um sistema de produção agropecuário que favoreça a preservação da estrutura, consequentemente a saúde do solo? Rotação de culturas o máximo possível. Mas no meu sistema não permite porque eu tenho cana, eu sou produtor de cana, produzir açúcar e etanol, é cana e só cana. Concordo? Porém, na renovação da cana, é preciso enriquecer isso com variedade de plantas. Então, é preciso fazer uma rotação na área, na renovação do canavial, com enriquecimento de plantas para melhorar essa característica do solo, melhorar essa fertilidade, melhorar a estrutura, consequentemente, melhorar a saúde do solo. Mas o meu sistema sou cerealista e eu só produzo soja e milho, que é o que hoje o mercado manda isso. Concordo? É importante produzir, é importante ter a rentabilidade dos dois produtos comerciais, mas adote uma tecnologia ou adote estratégias para enriquecer esse sistema de produção nas janelas, entre uma safra e outra, enriquecendo com plantas ou consorciando com as plantas. Colocar outras espécies vegetais e enriquecer a paisagem com uma diversidade de plantas, enriquecer o cardápio da bioatividade do solo, da microbiologia do solo. Uma planta só não alimenta a microbiologia do solo. Eu preciso de diversas plantas. Um cardápio só, uma comida só, também a gente enjoa.
por mais que a gente goste de um prato, comer só esse prato nos mata. Isso mata, comer só um tipo de prato. Então, é um pouco nessa linha de raciocínio. Então, para ser sucinto e genérico, é enriquecer o máximo possível. Ah, mas eu tenho pasto extensivo, né? Só pasto, a minha atividade é só gado, não quero lavoura, não quero mexer com planta. Mude esse pensamento. Mude essa estratégia. Faça a consorciação. Faça a rotação com lavoura. Ah, mas eu não quero ter máquina de lavoura, eu não quero. Então, se associe com um agricultor. Assim como os agricultores estão se associando com pecuaristas para entrar com braquiárias no sistema e com pastoreio. Não é? Então, procurem essas alternativas. Mudem esse raciocínio de eu ficar especialista numa atividade e só quero pensar nessa atividade. Se associem a outros especialistas, então, mas diversifiquem. Tá? Então, isso é um aspecto muito importante. Ótimo. Professor, a gente tem mais alguns minutos aí para encerrar, que o evento hoje ainda tem mais conteúdo. Bom, só para não deixar passar, então, nessa discussão, nessa experiência que eu tenho dito, isso aqui foi, por exemplo, um dos trabalhos que nós fizemos para entender como é que as máquinas trabalham, e aí essa coisa de começar a entender o solo nos levou a estudar isso. Uma das grandes preocupações que nós temos com a estrutura do solo é a desagregação. A desagregação do solo é a pior coisa que se pode fazer com a estrutura do solo. É a estrutura mais pobre que nós temos no solo, é a desagregação. Ela é muito vulnerável para erosão, ela perde matéria orgânica pela oxidação do carbono, ela não retém água, então o solo fica muito suscetível a veranico e muito suscetível à compactação. Isso aqui é uma área agrícola aqui da região de Londrina, recém-preparada. Né? Então, a proposta foi não preparar o solo, não descompactar, mas o produtor optou por descompactar e gradear e fez isso. Então, parece uma paisagem lunar. Qual é a estratégia? É isso aqui. É colocar planta no sistema para funcionar. E como é que a gente tem, por exemplo, como essa aqui, né, da família Strobel, lá em Panambi, no Rio Grande do Sul, que tem uma rotação riquíssima com diversas espécies vegetais e adubação orgânica para enriquecer ainda. Então, alternativas como esse ponto. Na foto da esquerda, a parte direita da foto da esquerda, é semeando diretamente sobre o verde, né, dessa trabalho, como essa foto aqui. E para não deixar passar, uma coisa importante é como avaliar essa estrutura, então. Não tem outra forma senão fazer isso visualmente, tatilmente. Então é assim que a gente avalia a estrutura. Essa aqui é uma análise de um perfil cultural, então uma trincheira um pouco maior, que avalia, por exemplo, esse tipo de coisa. Não se preocupem com as letras, mas só para não deixar passar. O C com um triangulinho, que chama C delta, são áreas compactadas. O L são volumes de solo desagregados. Então, nós estamos vendo aqui uma área de cana, na região de Maringá, onde nós temos associação de compactação e desagregação. Então, isso aqui é o começo do fim desse manejo, né, que está sendo feito, isso em função das operações de preparo de solo que foram feitas. Para facilitar essa avaliação, nós lançamos recentemente uma metodologia que se chama DRES, D-R-E-S, que está disponível na Embrapa, que faz essa avaliação da estrutura numa camada superficial, 25 centímetros de profundidade, e a gente avalia os torrões, né, então os agregados, em função do seu tamanho, em função do seu formato, para a gente avaliar. Eu não vou nem dizer para vocês qual é maior, qual que é melhor, qual que é pior aí. Está perceptível isso. De cima, agricultura, 33 anos de sistema plantio direto, com rotação de cultura. De baixo é a mesma área, a área experimental. Não tem rotação de culturas. Daí a diferença de estrutura, daí a diferença de saúde do solo. Então, nessa linha de raciocínio, felizmente a gente tem tido oportunidade de discutir isso nos eventos, né? Quando nós valorizamos bastante esse aspecto de considerar o que acontece abaixo da superfície do solo, então como é que está a relação das plantas com a estrutura. E, concluindo então, Alessandra, importante é uma agricultura que forneça uma paisagem
que mantenha o planeta funcionando. Então, aqui é uma imagem que eu gosto bastante, uma agricultura muito bem feita, muito bem organizada, os rios protegidos pela floresta, em cima de um código florestal que nós construímos, que é muito bom, o Código Florestal brasileiro. Trouxe algumas dificuldades, os agricultores contestam um pouco, mas eu tenho convicção de dizer que só traz benefícios, inclusive para a agricultura, em função de inimigos naturais que essas áreas mantêm e a saúde do sistema que nós temos aqui. Então, isso mostra uma paisagem agrícola bem importante para manter a saúde do solo, manter a saúde da paisagem, manter a saúde dos seres vivos que tem no planeta. Um pouco nessa lógica que eu trouxe para vocês. Para não deixar sem as referências, para quem quiser ler um pouco sobre o perfil cultural do solo e a metodologia, tem esse link que é disponível. Então, é um artigo científico da metodologia. O DRESS, Diagnóstico Rápido da Estrutura do Solo, é uma circular técnica da Embrapa, um trabalho que nós fizemos conjuntamente, gratuita, pode baixar na internet, tem lá tudo explicado, não tem problema. Se vocês puderem assistir um vídeo no YouTube, que eu gosto muito, O Segredo do Solo, mostra um pouco dessa lógica toda que eu trouxe aqui para vocês, é muito ilustrativo, muito bem feito. E para não deixar passar em branco um trabalho que nós temos feito junto com a Federação Brasileira de Sistema Plantio Direto, eu continuo assessorando, mesmo aposentado da universidade, é o IQP, Índice de Qualidade Participativo do Sistema Plantio Direto. Então, é uma ferramenta interessante para os agricultores avaliarem a qualidade do seu sistema plantio direto, que é a melhor estratégia para proteger a agricultura, proteger a estrutura do solo e proteger a sociedade, a saúde do ambiente e, consequentemente, o funcionamento do planeta. Estou à disposição também, outras dúvidas que surgirem. Agradeço novamente a oportunidade de discutirmos isso, me coloco à disposição para qualquer esclarecimento que for necessário. Obrigado. Excelente. O senhor pode só interromper o compartilhamento da tela? Sem dúvida. Então, eu queria lhe agradecer muito, professor Ricardo Halles, pela aula e os ensinamentos aí tão valiosos que nos deu aí na tarde de hoje. E participe mais vezes dos eventos do Fonte Agro, será muito bem-vindo. Obrigada mesmo. Ok, estou à disposição. Espero que tenha sido útil, para uma reflexão, pelo menos. E que aquilo que for interessante, estou à disposição para utilizar. Aquilo que for de contestação, digamos assim, eu também gostaria muito de receber justamente para balizar as nossas ações e a minha ação pessoal. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado e parabéns pela iniciativa. O tema é muito importante, é importantíssimo, então eu me coloco sempre à disposição para esses momentos. Tá certo, nós que agradecemos, até a próxima. Tchau, tchau. E o nosso evento Saúde do Solo, infelizmente, chegou ao fim. Você que mandou mensagem, pode deixar que a gente vai responder em breve, né? Hoje estivemos aqui recebendo grandes especialistas no tema saúde no solo. Com certeza foi um grande aprendizado, né, essa conversa com eles, e um tema que com certeza não se esgota por aqui, que a gente deve tratar aí sempre que possível. O Fonte Agro agradece todos os palestrantes que aqui estiveram e também aos apoiadores, né? Agradecemos as empresas apoiadoras e parceiras aí do Fonte Agro, o Instituto Ânima de Educação e a Spark Inteligência Estratégica. E por último, claro, aquele agradecimento especial para você que nos acompanhou até agora. A gente se vê no próximo evento Fonte Agro, vem muito mais por aí. Não esqueça, essa é a primeira plataforma especializada em eventos e treinamentos para o agronegócio. Até a próxima!